aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E como 2017 está acabando, nós, os editores do Formiga Elétrica, decidimos escolher um filme, uma série, um livro e um quadrinho, 2 quadrinhos, o Rafael não conseguiu selecionar só um, para deixar aí como indicação para vocês. Não quer dizer que foram as melhores coisas do ano, mas são obras que marcaram a gente de certa forma e gostaríamos de dar como recado final do ano esse tipo de indicação. Então fiquem conosco para conferir todas as nossas recomendações. E aí pessoal, como a ideia aqui é recomendar um filme bacana que eu vi em 2017, fugirei do óbvio, fugirei de Hollywood, fugirei dos blockbusters e vou falar de um filme que passou absolutamente despercebido nos nossos cinemas, que é o sul-coreano A Vilã, que não apenas interessa fortemente, é altamente recomendável para os fãs de ação, como também para todo mundo que curte essa pegada do cinema sul-coreano, sabe que já faz um tempo que anda assim numa fase muito bacana. E o mais legal disso é que quando a gente começa a pesquisar sobre o filme, a gente vê que é o segundo longa de ficção do Byung Joon Young, que já começa o filme com uma sequência em primeira pessoa, uma abertura assim, de ação em alta adrenalina que dura mais ou menos 8 minutos, já dá o pique assim, exato para você querer acompanhar, descobrir para onde vai isso, por que aquilo está acontecendo. E embora a trama ela tenha assim suas rocambolices, né, ela tem uma premissa simples, que é a cooptação de uma assassina por uma agência para realizar missões variadas, e ela já tem um passado de violência, ela já vai para lá mais ou menos treinada. Apesar dessa linha simples, tem muitas idas e vindas assim que acabam confundindo um pouco o espectador, mas é bem de leve, tá? Fora isso, se você conseguir relevar esse tipo de coisa, eu acho que os dramas que são apresentados, o pano de fundo dos personagens, ele é muito convincente. Mais ou menos como aconteceu em outro sul-coreano, que é o Invasão Zumbi, que basicamente é um filme de zumbis e você não espera encontrar alguma situação muito dramática, mas você encontra, né? Os sul-coreanos, eles são muito hábeis nessa questão, eles não ficam restritos somente aquele tipo de gênero, né? Aquele tipo de coisa que vai agradar aos fãs de um gênero. Eles fazem uma experiência completa. Acredito que aqui, em A Vilã, entre as sequências de ação, tal, que são 3 ou 4 aí ao longo de 2 horas do filme, o recheio ele pode confundir um pouquinho, mas ainda assim, pela atuação dos atores, pela força das situações, ele acaba nos conquistando e faz com que a gente queira ir até o final. Ele, de forma alguma, ele é um filme chato, ele é um filme modorrento, e eu acredito que é um dos grandes filmes aí que eu vi em 2017. Pode não ser o melhor, mas é um que eu preciso, de fato, recomendar. Eu preciso falar dele porque é um filme mega interessante. Então é isso, minha dica de 2017, A Vilã. 아저씨, 단 한순간이라도 날 사랑한 적 있어? E aí pessoal, tudo certo? Estamos aí caminhando para mais um fim de ano, né? E aí estamos com um desafio aqui de passar uma dica para vocês, é uma coisa interessante. Tivemos diversas obras interessantes, né, durante o ano, e eu, que normalmente estou nos vídeos, nos podcasts mais falando sobre cinema, resolvi sair um pouquinho da zona de conforto. Eu vou escolher uma série, que é a série Mindhunter, que também eu achei uma série de impacto e bem acima da média, né? É um drama policial, né, criado por John Penhall, que é um roteirista pouco conhecido, né, no mundo cinematográfico, mas é uma série que tem aí também por trás David Fincher, né? Ele dirigiu os 2 primeiros episódios e dirigiu os 2 últimos episódios. Você vê muito da mão do Fincher porque você pode traçar alguns paralelos dessa série com o seu outro filme, O Zodíaco, né, que é um filme que é também um drama policial, que se pega muito mais a diálogos, né, muito mais a comportamento humano, né, e muito menos a cenas de ação, né, e o Mindhunter faz isso também, né, então é super interessante a forma como é criada a série, né, como vai evoluindo, né, durante os episódios, né, você tem aí basicamente talvez 3 narrativas em cada episódio, narrativas diferentes, né? Você tem um personagem aí que pode vir a ser o vilão, né, no final da série.
Você tem as entrevistas, né, que talvez são as partes mais interessantes da série, entrevistas com os serial killers, né, serial killers que vão ajudar aí o policial, né, a dupla policial, a resolver outras investigações, ou até tentar entender realmente o comportamento dos serial killers, né? E também tem as investigações pontuais, né? Que o interessante é que não segue a linha Law and Order Criminal Minds, né? De ter um caso e ser resolvido esse caso durante um episódio só, né? Então, são algumas investigações pontuais que iniciam no episódio e pode terminar 2 episódios, 3 episódios depois, né? E não é o foco realmente da série, né? É mais trabalhar os personagens, né? Entender como eles são ambíguos, né? O personagem principal é extremamente ambíguo, você realmente fica muito em dúvida, né? Do que ele é capaz de fazer, né? Ele tem um jeito realmente bastante diferente, não é um good cop ou bad cop como a gente vê em outros seriados também, né? E os próprios serial killers, né? Toda vez que eles aparecem na série, né? Para dar essas entrevistas aí para os personagens principais, eles roubam a cena, né? Então cada um tem uma forma de ser, um jeito de pensar. Talvez o mais interessante, que é o principal serial killer da série, que é o Ed Kemper, né? Que lembra muito o Hannibal Lecter, né? Porque ele tem uma cadência para falar, ele é calmo, né? Extremamente inteligente, né? Usa palavras de realmente pessoa com QI acima do normal, né? E a gente vai entendendo por que ele faz isso, por que ele não faz, né? Qual é o problema, qual a doença que ele tem. E a série realmente procura se focar nisso, né? Focar nesses personagens e trabalhar esses personagens. Então, assim, de um modo geral, né? Sem querer dar spoiler nenhum, a série é realmente interessante, vale a pena, são 10 episódios da Netflix, tá? Então aí fica aí minha dica de 2017. Se tiver interesse, busca lá que vale a pena, beleza? Um abraço, falou, tchau, tchau. How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks? Eu vou recomendar um livraço para vocês. Esse livro não foi lançado em 2017, ele é um livro de 1961, mas felizmente a editora Aleph nos fez o favor de trazer o livro com uma ótima tradução em uma nova edição agora em 2017, que é Solaris, do polonês Stanisław Lem. O livro narra a história do psicólogo Chris Kelvin, que recebe a missão de ir ao planeta denominado Solaris para estudar o oceano vivo e possivelmente inteligente que cobre a superfície de todo o planeta. Os problemas começam a acontecer quando o protagonista chega na estação de pesquisa em Solaris e se depara com vários cientistas que já estavam estudando o planeta há algum tempo. A questão aqui é que esses cientistas, eles estão demonstrando um comportamento hostil e paranoico. Mas a partir do momento que o psicólogo descobre que a causa dessa hostilidade e paranoia é em decorrência a estranhas aparições que também começam a afetar a sua própria percepção, aí ele tem que confrontar as suas memórias mais obscuras e reprimidas. Solaris talvez seja uma das melhores ficções científicas já escritas. O Stanisław Lem ele consegue unir a hard science e a soft science como poucos autores já conseguiram. Mesmo que o core do livro seja a psique humana, praticamente um ensaio do que pode vir à tona, do que pode se materializar através dos nossos pensamentos mais reprimidos, as nossas culpas, nossos anseios, ainda assim, toda aquela questão técnica, a questão lógica do universo, a questão de pensar em como seriam outros ser vivos, como seria um planeta vivo, um oceano vivo, tudo isso se une numa mescla perfeita. Em nenhum momento a parte técnica perde para o drama, em nenhum momento o drama também se perde pela parte técnica. Tudo se transforma em um amálgama muito prazeroso. O modo como o autor descreve essa criatura totalmente aquém da nossa realidade, o modo de comunicação entre o oceano vivo e o ser humano, todas as imagens, memórias, pensamentos, anseios que são descritos no livro, são todos de forma muito abstrata, transformando a imagem que nós fazemos dessa história em um caos de cores e formas, que é algo fascinante, pois mesmo dentro dessa confusão, quer dizer, parece que é confuso, mas na verdade não é,
O autor consegue trazer um tom onírico, ao mesmo tempo que ele não perde a parte técnica, a parte racional, a parte lógica, que é digno de uma hard science de qualidade. E outra coisa incrível é que o Stanisław Lem, apesar de tudo que eu falei, ele consegue ser econômico nas palavras, fazendo com que Solaris seja um livro relativamente curto, que mal passe das 300 páginas. Então é uma leitura rápida, porém muito profunda. Se você é leitor assíduo de ficção científica, se gosta daquela literatura mais ácida, gosta de se sentir perturbado enquanto lê, tal qual Philip K. Dick, por exemplo, Solaris é extremamente recomendável, é disparado uma das melhores leituras que eu fiz no ano, e não só no ano, uma das melhores literaturas que eu já consumi ao longo da minha vida, não só em ficção científica, mas no âmbito literário em geral. Então é de fato um lançamento que a Aleph fez em 2017, que é só felicidade para todos os fãs de ficção científica e boa literatura no geral. Então minha recomendação é Solaris, do Stanisław Lem. Если увидите нечто необычное, ни меня, ни Сарториуса, старайтесь, держите себя в руках. Что вы? Знаю, в некотором смысле это зависит от... Bom, minha vez de dar as minhas recomendações com base no meu balanço de 2017. Bom, como quadrinhos é um negócio que normalmente a galera vai menos atrás do que cinema e séries por conta própria, eu vou me dar o luxo de fazer duas recomendações. A minha primeira recomendação é de uma graphic novel internacional que foi lançada aqui no Brasil esse ano, chamada Desaplanar, de Nick Suzanes. Gente, Desaplanar é não só uma das melhores HQs desse ano, como provavelmente uma das melhores HQs já escritas. Aqui no Formiga a gente sempre fala sobre como quadrinhos são uma forma de arte e sobre como as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender isso. Bom, se as pessoas ainda tiverem dificuldade de entender isso depois de ler uma HQ dessas, então é um problema delas e não da arte. É uma exploração de tudo que essa mídia tem para oferecer, em termos de narrativa, em termos de arte, e inclusive também em termos de reflexão. É uma narrativa que, ao mesmo tempo em que é simples, ela propõe muita coisa. É muito difícil você permanecer igual depois de ler Desaplanar. É facilmente assim, um top 5 de melhores graphic novels, de melhores HQs já escritas, e eu não digo isso com exagero. Basta vocês verem, por exemplo, o que está escrito na resenha do nosso querido Daniel Fontana, que fez para o site Formiga Elétrica. Vocês podem procurar lá. A minha segunda recomendação é de uma graphic novel brasileira, claro. A gente tem que puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Que é o Couro de Gato, do Carlos Patati, o lendário Carlos Patati, e do João Sanches. Eu tenho que confessar que eu não sou um grande fã de samba, mas isso é uma maneira de elogiar a HQ, porque, honestamente, é difícil você terminar a leitura e não querer saber tudo sobre a história desse gênero musical que define a cultura brasileira. A HQ ela é incrível em todos os sentidos. Ela conta a história do samba e um pouco da história do Rio de Janeiro e, por consequência, também da história do Brasil, em alguns dos seus momentos mais delicados, em alguns dos seus momentos mais culturalmente explosivos, mas de uma forma que respeita a nossa própria cultura. O uso da xilogravura pelo João Sanches, que remonta muito a alguns grandes artistas brasileiros como o Goeldi, torna a HQ assim, um exemplo típico de uma graphic novel brasileira. O que eu quero dizer é o seguinte: se alguém tivesse escrito essa HQ em qualquer outro lugar do mundo, não teria saído do mesmo jeito, talvez não com a mesma qualidade. Eu escrevi a resenha, então vocês podem procurar a minha opinião mais a fundo lá no site também, lá no Formiga Elétrica. É isso aí, essas foram as minhas recomendações e as minhas dicas. Até a próxima, um bom final de ano para todo mundo. Então é isso, pessoal, esse aqui foi o último Formiga na Tela de 2017. Semana que vem, dia 27 de dezembro, não teremos Formiga na Tela, mas o nosso programa volta normalmente na outra quarta-feira, dia 3 de janeiro. E se você quiser mais dicas e recomendações de obras que saíram em 2017, não deixe de ouvir o nosso podcast, o FormigaCast,
que vai ao ar nessa sexta-feira, dia 22 de dezembro, onde fazemos um balanço geral do ano todo com relação a quadrinhos, literatura, série e cinema. Não perca, o programa vai ao ar sexta-feira. Então é isso, pessoal. Dê um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal, visite o nosso site formigaelétrica.com.br. Sugestões, críticas, elogios, pode deixar aqui nos comentários ou mandar um e-mail pra gente no natela@formigaelétrica.com.br. É isso, bom 2018 a todos!